Primeiro liga geral, né? Lembra do alce por acima de 190? Em paralelo, se for acima de 190, liga no painel, nos disjuntores lá, liga o compressor de ar. Software Unix. Aqui você pode vir aqui, por exemplo, em novo, no teste. Os principais parâmetros, aqui em cima tudo que tiver não é tão relevante, Tá. não é tão relevante para análise, assim, você pode marcar qualquer coisa aqui, tipo teste, operador pode ser qualquer pessoa, o nome da amostra, a massa da amostra é uma informação importante, cara. Com esse rolo que tá, o espaço dele é 50 centímetros cúbicos. Você tem que colocar uma massa que vai ocupar um volume entre 70% a 80% disso. Tá? Porque tem que ter um espaço para homogeneizar. Você não pode encher 100% do espaço dele, senão não tem espaço para homogeneizar. E se for menos do que 70%, vai ter muito espaço vazio também, que vai dificultar. Então essa massa depende do material. Depende da densidade. Exatamente, densidade no estado fundido, Sim. então tem alguns parâmetros, tá? Aqui é aditivo, se vai ter e tal. Quantidade de material, por exemplo, se fosse um material, vai um PP, você tem ideia de Cara, eu não massa? lembro a densidade no estado fundido dele, mas vamos considerar que, vamos falar que seja, sei lá, 0,9 também, só para... vamos falar 80% do volume, 40 vezes 0,9 dá uns 35 a 40 gramas. Tá. 35 a 40 gramas, aproximadamente. Aqui tá com 50 porque era um outro material e tava usando um outro rolo que deixa um espaço maior e tal. Mas enfim. E aqui são os principais parâmetros que você vai colocar: a velocidade, a rotação, speed RPM, a temperatura de mistura e o tempo de mistura. Tá? Em geral, sempre são baixos, tá? 5 minutinhos muitas vezes é suficiente. Tá. Aqui tá alto é proposital que a gente para no meio do processo. Então vamos supor que a temperatura vai ser 180. Aí fiz isso, o que eu vou fazer? Antes de dar o start ali, para ele comunicar, a gente muda para o modo remoto, acho que é de modo remoto isso, e dá o start aqui. Se não fizer isso antes, ele vai dar um erro lá avisando que é para fazer isso. Então tem que estar com esses dois acesos e aí a gente vem aqui no start. O start aqui ele vai fazer, ele vai mandar aquecer, tá vendo? As três temperaturas e tal, ele vai mandar aquecer. E o tempo de aquecimento demora? Rápido. Tá indo rápido ali, já tá. É rápido, acho que uns 10 minutinhos já vai estar estável. Aqui tem que estar sempre limpo. Isso é. Então, aqui, a gente pode abrir aqui, você tem que abrir aqui, por exemplo, frouxar aqui. Vamos apertar. Caramba. Porque aqui, ó, tá limpinho, tá vendo? Tá. Aqui também. Esses dois botões aqui, tá vendo a manopla? Às vezes para limpeza, tirar material, você aperta os dois juntos, Tá. eles rotacionam ele. Isso aqui eu uso bastante quando eu vou limpar, tirar material, às vezes é interessante. Ou às vezes até um material que ele muito viscoso, às vezes é ruim até para tirar aqui, às vezes eu tiro girando, sabe? Porque facilita, você vai soltando material e tudo mais. É isso, cara, desse aqui. Deixa eu fechar de volta. Aqui, quando for usar, é bom
Mas aqui é de praxe, né? Na temperatura de uso dá um aperto, porque isso é de praxe. Aí além disso aqui tem para alimentar, toda a temperatura eu coloquei 180, né? Já está quase chegando. Aqui, por exemplo, a torre que usa para alimentar, pelo menos para a maioria dos materiais a gente usa isso. Tem casos que não usam esse pó e tal, a gente usa esse sisteminha aqui. Mas para considerar polímero, grão e tal, pellet, esse cara aqui é melhor para se alimentar. Porque a gente usa ele, não sei se esse aqui é a trava dele. Ele, a trava dele aqui, não tem muito giro. E é isso, vai alimentando aqui. Esse cara aqui é direitinho para poder empurrar até o final, sem que toque os rolos, né? E aí depois que alimentou tudo ainda, a gente coloca esse peso para o material não empurrar. E quanto tem essa massa, você sabe? Não sei. Pesadinho. Mais de 5 kg deve ser. Deve ter uns 5 kg, tá? Por aí. Uns 5 kg, né? Pesadinho. Daqui é isso, cara. Porque aquilo aí, tipo, acabou o processo. Vem com a bandejinha aqui embaixo, a espátula de cobre sempre, e vem raspando o material para retirada. Exatamente. O processo, a temperatura chegou, está chegando. Eu vou vir aqui agora e dou o continue. O continue vai fazer o quê? Uma calibração dele, que é rotacionar no vazio. Você vê ele está rotacionando. Claro, estaria com a torre aqui, né? É nesse momento, tipo, acabou a calibração, você já vê que ele já mostra o gráfico aqui, tá vendo? Do torque, um eixo de torque, o outro de temperatura de estoque, que é a temperatura da massa, que é aquele termopar do meio que eu te mostrei, e em função do tempo. Você não precisa dar o start para começar, tá? Porque na hora que eu começar a colocar material ali, ele vai aumentar o torque e automaticamente ele já começa a contar o tempo ele começa a contar o tempo de mistura. Tá. Então, tipo, e aí no que você coloca o material, a tendência é você ter um pico de torque, né? Você colocou os materiais, tipo, na temperatura ambiente, você tem um pico de torque, aí eles vão amolecendo pela temperatura, eles vêm caindo até a hora que ele estabilize e fica um platô. Aí o platô vai embora, a menos que tenha algum tipo de reação. E ele encerra o teste sozinho ou você tem que encerrar? Ele encerra no tempo que você marcou. Tipo, ali estava marcado 20 minutos, ele correria até os 20 minutos. Ele pararia exatamente. E mas esse start aí? O start, por exemplo, se tipo, às vezes você está colocando um material que o torque é muito baixo, às vezes ele colocava material oligômero. Daí ele não conseguia. Às vezes ele não reconhecia, o torque era muito baixo. Tinha de você manualmente. Manualmente eu ia lá e dar um start, cara. Manualmente eu ia dar um start. O tempo, geralmente, eu coloco um tempo maior, porque, por exemplo, eu quero misturar 5 minutos, mas depende do material que eu vou colocar ali, eu gasto 2 minutinhos para alimentar, especialmente porque tem muitos materiais, sabe, uma formulação com muitas coisas. Daí eu costumo, eu vou rodar 5 minutos contando na hora que eu entrei com o último material. Daí eu propositalmente eu deixo maior e aí eu paro na mão. Na hora que bate o tempo eu vou lá na mão e paro e tá tudo certo. Mas é isso. Deixa eu cancelar isso daqui. Deixa eu abrir aqui uma coisa. Deixa eu puxar algum aqui que eu conheço. Permite um Suzano. Tá. As aqui são de borrachas que foram feitas esses tempos. É que esse daqui ele tem várias entradas de material, né? Então, tipo, o vermelho aqui é a temperatura, que é esse eixo à direita, e aqui é o torque, o eixo à esquerda. Então, ele alimentou o material, beleza, as borrachas, e aí depois, a função do tempo, tem várias entradas de aditivos aqui. Imagina que aqui não tem mais nenhuma entrada. Só que esse tipo de material também, que ao longo do processo, ele aumenta o torque, né? Ele vai ficando mais viscoso e também aumenta a temperatura durante o processo. É um processo bem exotérmico. Tanto que ele estava programado para rodar numa temperatura de 140
E você vê que no final ele chegou a 180. 180. E com torque relativo estável, né? É. Você vê na hora que estabiliza, tanto a temperatura quanto o torque ficam estáveis. Mas tem bastante variação ao longo disso. Eu devo ter aqui alguma coisa de PP que eu rodei no passado. Não sei se eu vou lembrar onde que tá. Não, acho que eu não vou lembrar não. Faz muito tempo que eu não vi isso. Mas tudo bem. Deve ter até apagado já. Eu não usei terra. Tem um com meu nome aqui, mas acho que é um material muito específico. Mas é isso, colocou material, coloquei um pouco de material, a temperatura da massa cai, o torque aumenta, esse aqui é bem tranquilo, depois ele fica estável. E aí vai embora. E aqui é onde eu parei. Tá bom. Tá tudo certo. Isso aí. Mas é tranquilo, cara. Operar. Os maiores cuidados é aquilo, especialmente de limpeza e sempre usar algo de cobre, não ter risco de arranhar nada. E a limpeza dos materiais, né? Porque quando você está trabalhando com pequeno volume de material, qualquer resíduo que ficar de uma mistura com o mesmo material, ele pode atuar como um sítio de degradação, né? E aí, com um pequeno volume, qualquer coisinha. Tá bom. Aí, Isso aí.